Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Eu te pergunto, acabou? Você escutou ontem mais um ultimato do ultimato que não se ultima que o presidente da República fez lá diante do seu chiqueirinho. Você ficou atemorizado? A gente tem que recuar, a gente tem que se acovardar com esse tipo de comportamento? Pois bem, se você chegou agora, antes que eu me esqueça, se inscreva aqui no Portal do José, ajude a gente a enfrentar essa onda obscurantista, ajude a gente a colocar reflexões e mostrar para as pessoas que a gente conhece que a gente não tem que ter medo não. A casa é nossa, ninguém manda na nossa casa assim não. E em todos os lugares existem regras e ninguém pode chegar e rasgar essas regras e achar que nada vai acontecer. Se você acredita nisso, você é muito bem-vindo, você é uma pessoa muito importante. Todos nós aqui que estamos cada vez mais ampliando essas conversas, nós somos muito importantes. Acredite, a fala vai longe, chega em lugares que você nem pensava. Bom, gente, lembrando que hoje, também dia 29 de maio de 2020, eu estarei às 21h30 no Portal do Rubem Gonzalez. Portal do Rubem Gonzalez. Debateremos quem é Paulo Guedes. Convido você a estar lá com a gente, se você puder, senão você assiste o programa depois, mas vamos continuar aqui. Gente, ontem nós vimos essa fala do Bolsonaro que ficou muito repercutida em todos os lugares. Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. Vamos lá. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! O Bolsonaro, quando ele deu essa exclamação, a gente parece que tem que ter um sonoplasta, né? Que nem aquelas comédias americanas sem graça que a gente vê de vez em quando. O cara fala uma coisa, não tem a menor graça, mas tem um sonoplasta, bota aplauso ou bota algum tipo de horda comentando alguma coisa, né? Então, o Bolsonaro, ele tem a forma muito peculiar, né? De analisar as coisas. Ele tem a própria Constituição. Ele, quando fica ali na frente dando ordens ou informando como é que o Supremo Tribunal Federal deve se pautar, ele, em dado momento, ele explica que as decisões não podem ser de pessoas individuais. Como a gente pode ver, o presidente tem um intelecto diferenciado, né? E o pessoal que o segue também, né? Pessoas individuais. Eu queria saber se tem uma pessoa que não consegue ser... Uma pessoa não é individual, né? Então ele disse que as decisões têm que ser coletivas. Pois bem, presidente, o Supremo Tribunal Federal vai tomar uma decisão, já estou antecipando aqui, uma decisão coletiva, que o inquérito, que o senhor está muito preocupado, vai prosseguir, e agora vai prosseguir com mais força, porque o senhor achou que podia amedrontar a Suprema Corte e o senhor vai ter um revés muito grande. E o Augusto Aras, que está funcionando como uma esteira auxiliar do bolsonarismo na Procuradoria-Geral da República, vai acabar tendo que prestar contas também, porque ninguém está entendendo esse comportamento dele de pedir a suspensão de um inquérito que já tem indícios de crimes cabeludíssimos. Pessoal que opera na Deep Web, na internet clandestina, o esgoto da internet. Então, como é que pode o Procurador-Geral da República, que é o mais alto cargo do Ministério Público, dizer que não está acontecendo nada de estranho, que não vem, enfim, nenhum problema, e que isso poderia ser um problema mais lá na frente, porque o Ministério Público não está acompanhando essas operações. Ora, todo mundo sabe que o Ministério Público ele é o fiscal, ele exerce o controle externo da atividade policial. Então, Augusto Aras poderia analisar esse negócio depois, mas esse tipo de comportamento ficou evidenciado como um comportamento de proteção dessas hordas violentas bolsonaristas, né? O Bolsonaro, quando ele estava lá na frente daquelas pessoas, é sempre uma coisa muito constrangedora, né? Parece um fazendeiro que não tem muitos amigos, aí chega diante ali dos seus leitões e começa a falar. Ele não permitiu nenhum tipo de pergunta, porque eu gostaria, se eu estivesse ali, de colocar uma série de questionamentos em cima daquilo que ele estava dizendo. Mas os suínos ali,
eles não falam nada, né? Até porque se um suíno conversar com um ser humano, temos algum problema ali muito grave naquela situação. Mas eles ali, no caso específico, eles se comunicam muito bem. E os suínos, que são influenciados pelo presidente da República, vejam só, né? Acabam tendo um comportamento muito violento e virulento e acham que podem fazer qualquer coisa. E essas pessoas estão com os dias contados, eu vou mostrar para vocês. Bom, mas aí o Augusto Aras vai ter um problema muito sério, porque segundo a Malu Gaspar, da revista Piauí, está tendo uma rebelião interna silenciosa dentro do próprio Ministério Público, porque as pessoas não estão entendendo que tipo de comportamento é esse que o Aras está tendo agora. Isso vai resultar ao Aras, inclusive, questionamento, ou pode resultar, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, que é a mais alta corte que cuida do comportamento dos membros do Ministério Público, faz um controle financeiro funcional, né? Então, Aras, ao chegar perto dessa turma que veio desses sarcófagos infectados das trevas brasileiras, ele acaba se contaminando também. Bolsonaro está tendo esse tipo de comportamento para desviar o foco da atenção das mortes que estão acontecendo no Brasil por conta do Covid, que são responsabilidade direta dele. Exclusivamente, muitas das mortes que poderiam ter sido evitadas são responsabilidade dele, da falta de ação do governo. E agora ele está diante de mais um crime de responsabilidade, diante de mais um crime que muitas pessoas não estão se apercebendo, que é o fato dele manter à frente do Ministério da Saúde uma pessoa incompetente para esse tipo de atividade, porque é um general paraquedista que colocou uma série de militares ali dentro. A gente não está tendo nenhum ato positivo desse ministério no meio dessa pandemia, tanto é que os números continuam a aumentar. Isso seria mais um crime de responsabilidade cometido por Bolsonaro e por aqueles que aceitaram um cargo ao qual eles não têm a menor competência para desenvolver. Mas o dinheiro é um negócio sério, né? Então o cara topa tudo por dinheiro. O cara vira ministro, o cara resolve trabalhar no ministério que ele não entende chongas, tá morrendo um monte de gente, o cara dorme tranquilo. E o que a gente pode dizer dessas pessoas? Elas devem ser responsabilizadas também. Então, Augusto Aras também deverá ser responsabilizado. A gente vê que algumas pessoas dessas milícias digitais de Bolsonaro hoje deram uma tranquilizada. Hoje o Alan dos Santos, que eu estou gravando com vocês, nem foi fazer o Terça Livre, deve estar procurando consultoria ali com advogados, porque, como dizia a vovó, quem tem medo. Até Leitão, que é muito fiel ao fazendeiro, sabe que chega uma hora do abate. E na hora do abate, quem acaba morrendo é sempre o suíno, né? O suíno que estava ali muito quietinho. Então, eles deram uma desaparecida. Ontem à noite, eles ainda se achando, continuaram a fazer ameaças ao Alexandre de Moraes. Os jornais retratam para a gente aí que os seus seguidores continuam fazendo a mesma coisa, continuam tendo comportamento ameaçador ao Alexandre de Moraes. A Sarah Winter foi para frente, disse que brigaria com ele, que entraria com ele na porrada, e eles só estão olhando. Olha só, gente, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria o seguinte: eu trabalhei com o Ministério Público do Rio de Janeiro, apresentei o programa do MP do Rio na TV Justiça durante 20 anos quase. E uma coisa que eu nunca vi foi promotor frouxo, promotor medroso. Eu nunca vi isso. Então, eu só quero dar um recadinho para vocês. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele foi promotor de justiça. E é um intelectual, é um jurista. Ameaçar uma criatura como essa não é uma coisa muito inteligente. Olha só o que aconteceu com os últimos que tentaram fazer isso e que estão hoje numa situação nada confortável. Aqui o deputado Gil Diniz, lá de São Paulo, ele foi visitar as pessoas que foram presas porque foram fazer manifestações e ameaças na frente da casa do Alexandre de Moraes. E aí ele esteve na delegacia e fez o seguinte relato aqui no Twitter dele. Estive na delegacia junto com Douglas Garcia quando os patriotas foram presos depois de uma manifestação na frente da casa do Alexandre de Moraes e voltei a ir à DP quando novamente foram presos e os vi atrás das grades. Hoje estão num centro de detenção dominado pelo PCC. Absurdo, comenta ele. Gente, vocês imaginem
Se um grupo de pessoas fossem para frente do condomínio onde mora o presidente da República e começassem a ameaçar o presidente da República, e se eles fossem presos, qual seria o comportamento dos bolsonaristas? Se bem que não é uma coisa de bom alvitre, de alguma inteligência, você ir para frente de um condomínio, fazer algum tipo de ameaça com aquele tipo de vizinhança que tem o presidente da República, que todo mundo sabe, né? Numa das casas de um dos seus vizinhos foram encontrados 137 fuzis. De vez em quando morre um, de vez em quando outro é preso. Então não seria uma coisa muito inteligente ir para frente de um condomínio como esse, né? Mas Bolsonaro, na frente do cercadinho, falando para os seus leitões, ele acabou se comprometendo profundamente. Isso pode deslocar várias representações que tem contra ele, que motivariam um processo de impeachment, a criar outras ações visando anular anular as eleições passadas ou simplesmente desqualificar a chapa dele, né? A chapa de presidente ou vice-presidente, se for comprovado que essas organizações criminosas atuaram para ajudar na sua eleição e se o presidente da República tem vínculo com essas agremiações criminosas. Eles, às vezes, cometem um erro. Eles pensam que para a formação de quadrilha, organização criminosa, tem que ter um ajuste prévio. Isso não precisa, gente. Quando aqueles hackers que invadiram os telefones do Moro foram presos, eles foram presos cada um numa localidade. Mas o Ministério Público conseguiu mostrar que havia uma conexão entre eles, moral da história. Aí dá a formação de quadrilha, organização criminosa, a pena vai para a estratosfera, vão fazer companhia aqueles outros lá que estão na penitenciária, que o cara estava reclamando. Gente, você pode se manifestar, você pode criticar, a gente faz isso nas redes, a gente exerce nosso direito de crítica, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer terrorismo, ameaça, você querer destruir a reputação das pessoas, você se coligar com outras tantas para fazer esse tipo de situação. Isso tudo é crime, é organização criminosa e essas pessoas estão mexendo numa casa de marimbondo. Eles acham que eles podem fazer tudo porque eles são inspirados também pelo louco lá de Virgínia, o Olavo de Carvalho, que é um irresponsável, um criminoso, é um estelionatário intelectual, porque se ele entra no Brasil, ele é preso. Então, os caras que o seguem acham que podem fazer as mesmas coisas. Eles esquecem um trocinho chamado Constituição e um outro trocinho chamado lei. Para essas pessoas, quando o sistema começa a funcionar e elas percebem que o sistema é muito duro, aí pode ser tarde demais. Então, o presidente falastrão, o presidente que disse que acabou, ele está pensando que ele está chegando numa casa, que é a casa dele, e ele pode desligar o disjuntor. Ele está numa casa que não é dele, a casa pertence ao povo brasileiro, é uma casa que eu habito, que você habita, e se ele tentar interromper, desligar o disjuntor sem nossa autorização, pode acontecer algumas coisas. Ele morrer eletrocutado ou ele ser expulso da nossa casa com um monte de xingamentos, bolachas e pontapés. Obviamente que eu não quero isso fisicamente, eu estou falando metaforicamente antes que alguém me interprete de uma forma equivocada, né? Gente, o ministro da Justiça, numa forma totalmente abjeta, está entrando com habeas corpus já a favor dessas quadrilhas, dessas gangues todas, o que é uma coisa também para a gente colocar uma interrogação. Ele que se diz um ministro terrivelmente evangélico, está entrando com habeas corpus a favor de pessoas que muito mais parecem a representação de Satanás, Lúcifer, a besta fera, o sete pele, o mochila de criança do que qualquer outra coisa, né? Como vocês podem ver, quem está chegando perto dessa cloaca chamada governo Bolsonaro está se infectando e vão ficar com máculas para o resto das suas vidas. Gente, eu fico por aqui, mande suas críticas, sugestões, às vezes eu demoro um pouquinho para postar os vídeos, porque eu fico lendo todas as mensagens de vocês. Ser professor dá essa vantagem, né? A gente consegue ler rápido e vocês ajudam muito aqui a nosso portal crescer, a gente mandar conteúdo de volta e ajude a gente, chame mais pessoas, peçam para elas se inscreverem, porque o Brasil precisa muito de pessoas como você. Não vamos nos acovardar. Quem está pensando que a gente vai ficar inerte com uma simples palavra, acabou, está muito enganado. O acabou pode acabar para a gente, mas pode acabar muito mais cedo para eles.
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.